Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Estelito. Imagine uma vida onde o humor é a sua principal defesa contra a turbulência emocional. Uma vida onde um sarcasmo mascara a dor e o riso esconde as feridas mais profundas. É nesse contexto que a série que vamos introduzir hoje nos convida a mergulhar. Fleabag acompanha a vida de uma jovem londrina desbocada e autossabotadora que tenta sobreviver ao caos que ela mesma cria enquanto lida com a montanha-russa de sua saúde mental. Com uma família que é um desastre, uma vida amorosa que é um circo e uma conta bancária em constante crise, Fleabag encara tudo com uma mistura de sarcasmo e humor afiado. Ao longo de suas aventuras e desventuras, ela também se confronta com questões profundas de luto e solidão, revelando suas vulnerabilidades em conversas diretas e hilárias com a câmera, onde deixa escapar que, por trás de todo esse humor, existe uma batalha interna em busca de equilíbrio emocional. Afinal, se a vida vai ser um desastre, pelo menos seja com umas boas risadas pelo caminho. Então já deu para entender que hoje a série que a gente vai falar finalmente é Fleabag, depois de muito tempo esperando esse momento chegar. E Fleabag é uma série da Amazon, para quem nunca assistiu, que eu acho muito difícil, ou pelo menos quem nunca ouviu falar, né? Uma série que recebeu e ganhou muita notoriedade, muitos Emmys, muitos prêmios, né, na época que saiu. É uma série que só tem 2 temporadas, é bem curta, e é uma série de comédia, e como eu falei, também tem o seu drama por trás. Primeiramente, assim, ela é uma série que mostra esse processo do luto, mostra questões de saúde mental. A gente está aqui gravando esse episódio, né, no Setembro Amarelo. A gente tinha conversado um tempão atrás de fazer esse episódio, e aí chegou Sim. agora a oportunidade e falou, não, vamos gravar para o Setembro Amarelo, que eu acho que é uma série que é representativa e eu acho sem ser muito pesada, né? A gente vai ter algumas indicações assim que de filmes né, de séries que são mais pesadas, são mais. Eu acho que a gente queria também trazer uma reflexão sobre saúde mental que fosse realista, que desse o peso, mas que não trouxesse todo esse peso, né, essa carga, né, uma coisa que te puxa para baixo, né, essencialmente, né, uma série ou um filme que você acaba saindo arrasado. Eu acho que essas são experiências importantes, mas a gente queria trazer um pouco dessa reflexão, dessa leveza. Vamos ver o que a gente consegue aí com a conversa sobre a série. Mas eu acho que é uma série, assim, o primeiro episódio ele diz a que veio, né? Porque é um primeiro episódio que mostra essa pessoa com os comportamentos, assim, bem caóticos, já quebrando a quarta parede, né? Já conversando com a gente no meio das interações, para ajudar a gente a entender qual é a diferença entre o que ela está, a interação que ela está, o que ela está dizendo, do que ela realmente está sentindo por dentro. Eu acho que isso foi um recurso assim, muito interessante do ponto de vista de roteiro, né, da Phoebe Waller-Bridge, que é a atriz principal, que é a roteirista, que é a criadora da série. Um recurso que eu achei bem interessante para mostrar como às vezes, especialmente quando a gente está com algum problema de saúde mental, quando a gente está passando por um luto, por uma depressão, né, por um burnout, mostrar como às vezes a gente funciona em paralelo, né? Existe o que a gente mostra do lado de fora e como a gente está realmente se sentindo. E eu achei que esse primeiro episódio mostra muito a quem veio, o piloto, né, que é um episódio de 20 minutos, ele situa muito, mostra esse caos que você falou, que você mencionou, né, nos comportamentos dela, e é muito fácil a gente chegar no final do primeiro episódio julgando ela, né, porque os comportamentos dela são realmente meio estranhos, né, Questionáveis, né? e até mesmo auto cínicos, né? Acho que quando cínico, né? Cínico em relação à vida, né? Então a gente pode É. chegar no final do primeiro episódio com uma sensação de tipo, nossa, mas quem é essa pessoa? Mas o episódio vai te mostrando que tem uma coisa por trás. E aí eu me lembro de uma frase que, se não me engano, eu li no livro do Dale Carnegie, que é um filme, né, um livro super famoso, né, como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro de mais de 100 anos já.
e que vem de aparentemente, né, a pessoa que citou essa frase originalmente é um escritor escocês chamado Ian McLaren, e que ele diz o seguinte: todo mundo que a gente encontra está passando por uma batalha da qual a gente não sabe nada, seja gentil sempre, né? E, e eu acho que o primeiro episódio coloca a gente nesse estado, né, da gente julgar primeiro, ainda mais quando a gente está vendo um piloto, não conhece os personagens, né? Ah, eu gosto desse personagem, eu não gosto desse personagem, eu concordo, eu não concordo. A gente julga com muita facilidade e no final, né, quando ela tem aquela cena com um taxista contando o que aconteceu, e que não é spoiler, porque a gente está falando do primeiro episódio, e que ela conta que ela tá estranhada do pai desde que a mãe morreu, né, há 3 anos atrás, ela não processou o luto da mãe e recentemente assistiu a melhor amiga dela se suicidar na frente dela. Então, aí a gente começa realmente, putz, eu não tinha ideia daquela batalha que ela estava passando. E eu acho que isso remete muito a falar sobre Setembro Amarelo, falar sobre saúde mental, falar sobre suicídio. Não é uma série, como a gente disse, né? Ela é uma série que faz a gente rir, mas faz a gente chorar, faz a gente se emocionar ao mesmo tempo. Mas não é uma série pesadona, mas mesmo assim ela consegue, já naquele primeiro episódio, falar: putz, tem mais ali por trás, vamos procurar investigar o que está acontecendo com essa pessoa, vamos dar um pouco de atenção para essa pessoa. E eu acho que essa quebra da quarta parede que ela faz já no primeiro episódio é uma forma de engajar a gente com a história, né? De falar, olha, tem uma coisa aí mais por trás que está acontecendo aqui, e coisas que eu não estou conseguindo falar, coisas que eu não estou conseguindo colocar na minha vida, né? Então tem a cena, de novo, né, nesse primeiro episódio, que a irmã vira, pergunta, você está precisando de dinheiro, né? E ela pensando, não, não vou pedir dinheiro, não vou pedir, não, eu vou pedir dinheiro para ela, eu tenho que pedir dinheiro para ela, estou precisando. Aí a irmã pergunta, você está precisando de dinheiro? Ela, não estou. Ela, putz, né, não consegui pedir. Então, eu acho que mostra muito esses dois mundos paralelos que quando a gente está vivendo uma questão de saúde mental, né? De falta de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, um burnout. Das vezes, as pessoas mais próximas da gente, a gente tem dificuldade de falar sobre isso e de abordar isso, e às vezes até mesmo de um lado de trazer, mas até mesmo, às vezes, uma sensação de mesmo quando a gente sinaliza, as pessoas perguntam se a gente está bem, mas não querem ir muito mais longe, né? Às vezes não dão essa qualidade de escuta que a gente está precisando ali naquele momento. Então, eu acho que é uma série que trata a questão da saúde mental com muito realismo nesse sentido, né? Essa sensação de solidão, de isolamento, que quem já passou por uma questão de saúde mental consegue se identificar, né? E, bom, é a maior parte dos brasileiros, né? O Brasil é o país que é ranking no primeiro lugar em ansiedade no mundo, é o país quarto lugar, se não me engano, em depressão. Durante a pandemia, mais de 40% dos colaboradores, né, dos profissionais, passaram por um episódio grande de depressão, de ansiedade, de burnout. Ou seja, acho que conversa muito com o nosso momento atual, né? O nosso momento de vida, na sociedade como um todo, e o fato que as pessoas às vezes estão presas nos problemas delas, vivenciando as coisas delas, e que às vezes não dão atenção, não conseguem prestar atenção, né? Não tem essa disponibilidade emocional cognitiva para perceber que uma pessoa está passando por uma situação muito difícil. E a situação dela, esse luto dela, é uma coisa muito difícil, né? Você assistir a sua melhor amiga se suicidar na sua frente é uma coisa muito traumática, né? Então, eu achei que a série aborda bem isso
E aí você tinha falado um pouco do título, né? O que que o título remete para você, o Fleabag, Pedro? Essa questão do fato que ela não tem um nome, causa estranheza, mas depois você meio que se acostuma, porque ninguém chama ela de Fleabag, né, não é que chamam ela de Uhum. Fleabag, ela não tem nome, ela não é chamada. E isso é algo interessante também, eu acho que a Phoebe Waller-Bridge, né, que é a pessoa que tanto é a Fleabag, quanto foi a pessoa que produziu, escreveu, dirigiu, enfim, fez tudo. Acho que ela deixou ali para cada um interpretar como quiser, né. Se eu não me engano, a tradução é algo como se fosse, assim, algo sujo, é algo, acho que tem saco de lixo, alguma coisa assim. Tem Saco de algumas pulgas, co literalmente saco saco de de pulgas. pulgas, isso, É. saco de pulgas, é isso. Eh E aí fica mais pra você, como você vê ela naquele momento, né, porque eu não sei como qualquer pessoa assistiu e interpretou, se gostou, se não gostou, o que achou dela, do comportamento dela, se achou porque como até você falou, assim, ela tem um jeito de às vezes a gente não sabe se ela seria a vítima da história ou se ela é a culpada de fato. Muitas vezes ela age conscientemente, muitas vezes parece que ela está agindo inconscientemente. Pelo fato da gente estar ouvindo as vozes da cabeça dela também causa esse impasse, assim, de meio que entender e não entender ela em algumas ocasiões. Mas isso que você estava falando do luto, por exemplo, é uma coisa que eu me identifiquei com o comportamento dela, em relação a luto, traumas ou como você lida com algumas coisas. Um tapa aqui no microfone. Como você lida com algumas coisas que eu, por exemplo, às vezes eu prefiro, passar pela situação sozinho, em relação às minhas emoções. Então eu posso estar passando pela a gente pode estar passando pela mesma coisa, ou eu posso estar passando por alguma situação perto de você, mas primeiro eu vou pensar comigo mesmo aquilo, eu vou chorar sozinho, e depois, pode ser até que em algum outro momento eu chore com você, mas eu vou estar me sentindo mais confortável ali. E aí, esse comportamento da Fleabag de passar por situações e às vezes não falar sobre essa situação e agir de forma até como se tivesse tudo bem, causa essa estranheza na família dela, nos amigos e pessoas em volta. E é uma coisa que eu já passei muito. Assim, eu não vejo que eu passe tanto hoje em dia, mas de me questionarem, né, numa situação de luto: "Ah, você você tá sentindo alguma coisa? Você tá triste com isso?". Então é muito óbvio que, por exemplo, eu estou triste com isso, né, uma situação de luto, todo mundo vai se sentir triste. Porém, nem todo mundo vai conseguir chorar na frente dos outros, nem todo mundo vai conseguir sentar e falar: "Poxa, eu preciso desabafar sobre isso". Tem gente que age o inverso, tem gente Uhum, que ri. No uhum, dia que acontece. Tem gente que age como se nada tivesse acontecido, já tem gente que chora pra caramba, que não aguenta, que precisa falar, ou tem gente que fica muito calado. Então, as emoções, eu acho que é um dos pontos que a série me chamou a atenção, porque nem tudo é tão óbvio, nem to as pessoas não são iguais às outras, elas não vão reagir de forma igual. E não quer dizer que elas não estejam passando e sentindo a mesma coisa. As 2 pessoas podem estar tristes, uma vai expor que está muito triste e a outra vai estar séria, ou vai estar aparentemente bem-humorada, mas isso é só uma reação muito imediata que às vezes a gente tem. E eu acho a série interessante justamente pra gente aprender isso também, né, de entender talvez alguma pessoa que você conhece, que já reagiu de alguma forma perante uma situação de trauma e você achou estranho, quando você assiste a série, você entende aquela outra pessoa, uhum. né. Eu acho que a série é bem bacana para isso também, para você entender que a gente não tá na cabeça de ninguém, né. Naquele momento a gente estava na cabeça da Fleabag, porque ela comunicava, e essa é a parte interessante, ela o tempo todo comunicando pra gente exatamente o que ela tá pensando. Mas não é assim na vida real, a gente não consegue estar na cabeça de ninguém. Então a série ela é muito legal em relação a isso. Não quer dizer que ela tá sofrendo, pelo contrário, em algum momento ela expõe mais esse sofrimento pra gente, né. No começo, eu acho que a primeira temporada, ela é muito pra mostrar essa parte da comédia da série. Ela tá passando por uma situação e tá aquele tom cômico.
Tem aquela cena, por exemplo, da que ela vai numa entrevista de emprego, ela vai tirar o casaco e ela acaba levantando tudo. E aí, assim, o cara que estava ali fazendo a entrevista é um cara que foi acusado de assédio. E é uma situação que é extremamente séria, mas ela coloca aquele tom cômico que a gente fica assim: "Meu Deus, eu dou risada ou eu fico preocupado com isso aqui?". Na primeira temporada tem muito isso, né, frequente. Eh, Aquele lugar lá que elas vão também, ela e a irmã vai pra O esqueci o que retiro em seria aquilo. silêncio, né? O retiro, exato, que aí tem as mulheres e os homens, aí os homens é pra poder xingar as mulheres tipo uma situação de silêncio, ficar calada. Tem muitas críticas legais na série, né. Mas na segunda temporada eu sinto que já tem um tom diferente, não sei se você sentiu isso também, parece que é um tom até mais maduro, né, tá retratando sobre algumas coisas. A Fleabag ela tem esse pulo de maturidade para um outro momento da vida dela que parece que as coisas estão correndo bem. A gente vai tentar Uhum. aqui não dar spoiler, e quando eu falo a gente, sou eu, porque eu em algum momento pode ser que eu jogue alguma coisa. Eu sei que a série é velha, mas a gente também não quer falar literalmente tudo o que acontece, porque tem uns plots que são bacanas de você ter esse contato, assim, sem saber o que vai acontecer. Mas bom, a série, essa questão das emoções, acho que foi o que mais me chamou a atenção, como é retratado e como gradualmente você vai vendo que as coisas vão mudando, como ela vai mudando, e você tá ali dentro da cabeça dela a todo momento, né. Essa sacada da Phoebe de da gente parecendo que tá evoluindo junto com ela a cada episódio é muito bacana. É engraçado, porque eu tive uma sensação um pouco diferente entre a primeira e a segunda temporada. Se passa dentro da história, se passa um ano entre a primeira e a segunda temporada. Na primeira temporada, aparentemente, esse suicídio da amiga tinha acabado de ocorrer, e essa não era só a melhor amiga dela, era também a parceira de negócios dela, né? Sim, Ela era sócia dela num café que ela tinha aberto, então ela também tem que lidar com as questões financeiras, dificuldades financeiras que vêm do fato dela agora estar sozinha tomando conta desse café. Eu concordo com você que é mais o humor, ele é mais exagerado, ele é mais escrachado na primeira temporada, mas eu sim, eu percebi o drama. Eu acho que talvez a primeira vez que eu assisti, eu talvez tenha tido uma sensação parecida, e quando eu revi ontem, eu senti o drama mais intensamente na primeira temporada dessa. Até porque a gente não está mais preocupado em entender o que está acontecendo, porque a gente já sabe tudo que. Já sabe a história, já conhece os plot twists, né? Então a gente está mais assistindo pelo. Eu achei essa primeira temporada mais pesada, e a minha sensação é realmente como essa é a curva do luto, né? Então a primeira temporada é muito sobre esse processo de negação, essa de você, né, evitar a tristeza, né, chegar no chamado Vale da Tristeza, num processo de luto, que é quando você realmente, né, chega no fundo do poço, né? E eu acho que a segunda temporada é mais esse processo de saída, né? E o processo de saída que começa, eu vou tentar também não dar muitos spoilers, mas vamos tentar evitar os grandes spoilers da série, mas que começa com ela conhecendo esse padre que é a pessoa que para ouvir ela, né? Que realmente se interessa por ela como ser humano, como pessoa, pelo que ela está passando. E eu acho que tem uma coisa cômica e dolorosa na primeira temporada, que ela passa por aquelas situações e em alguns momentos é ela que está colocando essas barreiras, que ela não está dizendo o que ela está precisando, o que está acontecendo com ela, mas outras vezes eu acho que isso é muito realista, e eu acho que isso conversa muito com uma experiência de uma pessoa que está passando por uma depressão, por um burnout, de você não, às vezes ter dificuldade de encontrar uma pessoa no seu círculo pessoal que esteja passando, que, que, que dê o devido peso, o devido peso ao que você está passando, né?
E que quando a gente está, né, com depressão, os nossos pensamentos às vezes colocam a situação muito pior ainda do que ela realmente é. Não sei se é o caso aí na série, mas é comum, né? A gente está triste, está deprimido, e aí a gente coloca aquela situação numa posição muito pior do que ela realmente é. Então existe uma sensação às vezes de desencontro quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente traz, porque a gente espera que a pessoa acolha com toda aquela profundidade e solenidade e especialmente, né, no círculo familiar, círculo de amigos, e a pessoa está lá com a vida dela, com os problemas dela, com as questões dela, e ela não consegue, às vezes, dar essa conexão. Eu acho que na primeira temporada, a gente pode dizer assim, sem sombra de dúvida, a única pessoa que oferece mínimo de acolhimento para ela é a irmã. É a única, né, no episódio inteiro. Então é um pouco, na temporada inteira, então é um pouco desesperador assistir aquela pessoa buscando alguma conexão e não encontrando, né? E não encontrando. E, e aí eu acho que vem essa coisa que você falou que no início, que tem também os comportamentos de autossabotagem, né? Se ela se enxerga como esse saco de pulgas, como é que ela pode ter um relacionamento saudável com um namorado que está lá todo apaixonadinho por ela, e que pessoalmente eu achei um chato de galocha também, fez bem de se Deixa eu livrar só daquele fazer um chato. adendo de que os britânicos são muito feios, porque todos os namorados que ela arranjou não eram bonitinhos, não. Ah, Um tem o pior que o cara lá, outro. tem o cara que é bonitão, que é confundido, o ator até que é confundido ele é confundido com o Tom O Hardy. que ela encontra no É o da mercado, quando ela tá moto. comprando absorvente. É esse? O da moto, Acho é que é. esse mesmo. É, Não, mas que eu tem confundo. um cara O que outro ela com fica, que dente. é o advogado, que dizem que, tipo assim, na série ele é pra ser bonitão. E aí eu não É, sei o que que eles definem lá na Inglaterra como bonito. Que eu fiz, gente, como esse é o bonitão, meu Deus do céu. Enfim, eu só e queria só aí tem o fazer esse rato adendo, do porque, o nossa, rato do ônibus, que é o cara desprezível, assim, né? O cara horrível. causa. E é um cara sem humor, que não consegue entender, que não consegue. Ela, na verdade, também tem uma coisa, né? Que ela é uma mulher muito inteligente, né? Uhum, Ela é uma pessoa muito inteligente. Dá para ver claramente que ali a gente está lidando com uma pessoa muito inteligente. E às vezes, quando você é muito inteligente, vem esse lado também, de às vezes você não conseguir se conectar com a pessoa, né? Só fazendo referência ao outro episódio que a gente fez sobre altas habilidades. Ela é claramente uma mulher muito inteligente sim. e que. E aí entra naquela situação, né? Eu tô. Né, também, quem nunca passou por isso? Ah, eu estou solteira, não sei o quê, não estou me sentindo bem, minha autoestima. E aí ela, tipo, aceita, né? Uns relacionamentos com umas pessoas que, tipo, não estão no Não nível tem dela. nada a ver com ela. É. Não estão, claramente não estão no nível dela. Mas eu achei muito interessante, assim, que eu acho que, do ponto de vista da saúde mental, eu acho que a série mostrou duas coisas que são, muitas vezes, desencadeadores, né? Uma é a questão do luto, né? O luto muda a sua percepção de mundo, muda a sua percepção de sentido, faz você questionar o sentido da vida, tudo isso. E do outro lado, a dificuldade financeira, né? Que no mundo capitalista de hoje, você ser autossuficiente é você ter associado a ter valor no mundo capitalista, né? E aí essa coisa do dinheiro é uma coisa meio louca, né? Porque não é objetivo, não é o dinheiro absoluto. Ah, eu preciso de X para me sentir bem. É relativo, Uhum. né? É o dinheiro dela em relação ao sucesso da irmã financeiro, né? Ao sucesso do que se espera de uma pessoa de 32 anos, eu acho, né? Naquele momento da vida. Aos 32 anos de idade, se espera que ela seja autossuficiente. E aí ela passou por um luto, ela tá com esse café, que é a última coisa que lembra essa melhor amiga, barra sócia,
que ela tá tentando fazer viver, mas o café não deslancha. E aí tem uma cena muito engraçada, né? O pessoal vem comprar sanduíche, ela diz, é $20, ela inventa, 20 libras, ela inventa o preço das coisas para poder conseguir pagar o. Eu, assim, se eu estivesse cuidando de um café, mudando a cada cliente que chega. A cada cliente ela inventa um valor, sempre um valor mais alto, porque ela, tipo, financeiramente ela tá muito mal. Então você de novo, a questão, tipo, o financeiro não é absoluto, né? Mas ele é relativo em relação à expectativa que a sociedade tem de você, né? E qual a expectativa que a, a sua família, né? O ambiente onde você cresceu, como se espera que você esteja, né? E eu acho que isso é uma experiência muito comum de quem empreende. Eu certamente já passei por isso, de de você, no momento de transição, né, de carreira, no momento de empreendimento, de você ficar com essa ansiedade, com essa agonia de tipo, será que eu vou conseguir ser autossuficiente? Eu estou ganhando o suficiente em relação ao que se espera de mim, que se espera em relação à minha formação, ao diploma, não sei o quê. E isso é uma coisa que realmente pode parecer bobo, pode parecer artificial, mas isso muito associado ao nosso valor como ser humano na sociedade capitalista. Não deveria, né? Não deveria ser, né? E quando você faz um processo terapêutico, um processo de acompanhamento, né? Quando você tem um apoio, você começa a desvencilhar isso. Mas o que ela está passando ali naquele momento, a questão financeira, ela realmente começa a intensificar o quadro de doença mental que ela tá passando. Então, eu achei isso muito interessante. E como também, né, ela poderia falar, "Ah, não, dane-se, então eu vou vender o café, vou arranjar um emprego." Mas como é que ela se livra, se desfaz daquele café que tem tanta memória afetiva associada a uma pessoa tão importante na vida dela, né? Então tem isso também, né? Às vezes a sensação que me passou e que eu acho que é uma sensação muito realista de questões de saúde mental é a sensação dela estar presa ali, né? Da sensação dela estar presa ali. Ela está presa naquele luto, está naquele espaço que constantemente lembra da amiga, mas que ela também não consegue se desfazer e que também está gerando, além dos outros problemas, além das questões familiares, está gerando as dificuldades financeiras, né? Eu achei isso assim bem marcante, né? E aí a outra coisa é como você falou, o mecanismo para lidar com luto, né? Cada pessoa lida de uma maneira. E aí a gente tem o comportamento dela que é, né, muito sexual, é quase compulsivo, que também, às vezes, tipo assim, a gente julga com muita facilidade. Ah, não, ainda mais em relação a uma mulher, né? Na Uhum. sociedade. Ah, não, é porque, né, promíscua, não sei o quê, e você vê a relação dela com a madrasta, que a gente vai falar também eh, da madrasta, como sempre aquela madrasta tá reforçando aquilo. Ah, você está sempre com um homem diferente. Formas sutis, mas sempre dizer, você está sempre com um homem diferente, e sempre também diminuindo o empreendimento dela, né? Falando, ela tem um pequeno café, ah, não, ela tem um pequeno restaurante, não, ela tem um pequeno café, ah, não, É seu pequeno pequeno negócio, café. né? Não, um pequeno restaurante, ah, não, tem café, ah, não, seu pequeno restaurante, né? Então é sempre uma É, forma meio de, de de, diminuir, de né? minar, de diminuir, né? Inclusive, tem não só isso, mas tem uma situação que eu acho que é um spoiler importante que também a gente não vai aqui falar qual seria esse personagem de assédio. E, obviamente, todas as pessoas diminuem essa situação ou dizem que ela tá errada ou que não aconteceu, Uhum, justamente por ela ser uma pessoa em que todo mundo coloca como errada em qualquer situação. Ah, situação. não, porque Uhum, ela é atrapalhadinha, ah, porque ela é assim mesmo. Então, qualquer situação que ela diga que aconteceu, por mais verdadeiro que seja, ninguém vai realmente botar esse peso. É tipo, se a Claire, que é a irmã dela,
falasse que aconteceu X coisa com ela, "Ah não, Claire, meu Deus, você precisa de alguma coisa?". Mas se a Fleabag falasse, é tipo, distorcer. "Não, tem certeza que aconteceu dessa forma? É, Mas você é, como assim?". Então aconteceu uma situação de assédio, por exemplo, mas ninguém realmente deu importância para isso. é. E justamente por ela ter esse comportamento mais sexual, né, às vezes de estar com um namorado, depois estar com um outro cara, enfim, então tudo isso foi diminuído, e a Claire é uma mulher casada, que já tem sua própria casa, tem o seu negócio, né, tem um lugar grande na empresa, então a fala da Claire era muito mais, dava mais importância do que a fala da Fleabag. E essa falando delas 2, né, eu queria entrar no assunto de Das irmão. irmãs. Que situação É. é você ter um irmão? Eu tenho uma irmã, a gente não tem, assim, a mesma relação no sentido de Claire e Fleabag, mas a gente assistiu junto a série e a gente achou muito engraçado, por exemplo, quando elas vão eu acho que é tipo uma coisa de coach, alguma coisa assim que elas estão de feminismo, algo nesse sentido, Ah, uma na palestra, conferência. É, é. conferência, e aí elas vão se abraçar. E aí Ah, elas ficam, tipo assim, a gente abraça, e elas uma acaba batendo na outra, é uma grande situação. "Ah, você pegou minha blusa, essa blusa é minha". "Não, essa blusa não é sua". Tem essa coisa de irmão que é muito legal também. Não é exatamente uma relação, eu não vejo como uma relação de competição, porque em algum determinado momento a gente entende que a Claire queria ser um pouco a Fleabag também, e a Fleabag uhum, queria ser um pouco a Claire, então não é competição, é tipo, as 2, por mais que a Claire seja colocada como a melhor irmã, ela não tem a vida perfeita, e ela também sente que independente do que ela faça, ela nunca vai chegar num lugar em que ela se sinta confortável e bem, né, uhum, seja no casamento, seja na vida pessoal dela, enfim. Assim como a Fleabag também se sente, mas tem muito essa coisa da Fleabag ser mais liberta, ela tem mais uhum, liberdade para fazer algumas coisas. Então essa relação delas 2 e como também, também não é fácil para Claire, porque ela também é filha do mesmo pai que a Fleabag, né, e aquele pai delas 2, meu Deus do céu, não sei nem como é que foi, e dá a impressão de que a mãe criou as 2 e o pai ficou lá assistindo de canto. E agora que a mãe, né, foi embora, ele tem que lidar com elas 2 depois de muitos anos, então o fato de uhum, ter que lidar com elas 2 parece um grande sacrifício da parte dele, porque ele não sabe nem como conversar, nem como dar um conselho. E e aí eu esqueci a conexão que eu ia fazer agora com outra coisa que eu ia falar. Pode falar, espera que eu esqueci realmente. esse né, você estava falando da irmã, e dessa relação com o pai, né? Ai, lembrei, eu ia falar Fala. da questão da empresa, que eu ia chegar lá, em relação a Claire. Que tem a cena maravilhosa da da estátua, né, que é desde o começo, existe uma estátua que não é da Fleabag, e essa estátua ela vai Ela viajando, circula, ela ela circula. circula, é uma É. estátua maravilhosa. E o que eu ia falar, que você tá falando de empreendimento e tal, é que a Claire, ela tenta ajudar a Fleabag em algum momento. Então ela diz que, ó, vai ter um evento na empresa que eu trabalho, né, vai ter uma premiação, e aí você tem um café, né, que você acha de você fazer uns salgados, umas coisas assim, um petisco para poder levar. E essa parte é muito legal, né, poxa, tá ali apoiando, ela vai, né, ajudar a irmã, beleza. Eu acho que é muito assim dessa relação de irmãos, né? Eu acho que isso é muito realista, né? Você vê que a pessoa que mais pergunta como ela tá, né, e realmente quer ouvir é a irmã. Mas tem muita história, né? Às vezes é difícil de você trazer isso para uma pessoa que está muito próxima, né? Que você tem. Mas tem uma coisa de uma completar, ela completar as fases da outra. Tem a parte do carro em que elas estão indo para o tal do Sim, retiro e que a irmã tem uma coisa, e aí ela fala, não, eu não gosto que você. Aí ela complete as minhas frases quando eu estou dirigindo, não sei. E ela sabe exatamente o que a irmã vai falar. Então tem uma coisa de uma conexão ali muito, muito bonita e muito profunda entre as duas,
que não é garantido, não é todos os irmãos e irmãs que vão ter, mas que é algo do irmão, né? E nessa cena da briga, depois, a irmã fala para ela: nós não somos amigas, nós somos irmãs, né? E pode parecer, eu estou descontando, mas na verdade não. É tipo assim, eu entendo aquela cena como tipo, a gente tem uma coisa muito mais forte É do muito que maior, exato, é. muito maior do que uma pura amizade, né? Então você vê que tem uma disponibilidade de uma estar lá para a outra, né? Quando a outra precisa e quando tem uma urgência. E mesmo assim, eu acho que isso foi realista, porque mesmo assim mostra que às vezes uma pessoa que está com uma doença mental, ela, ela, mesmo com a pessoa mais próxima, vai ter uma dificuldade, né? E aí a gente vê também acontecendo na outra direção, no primeiro episódio da segunda temporada, né? O episódio lá do jantar, em que a irmã precisa dela, a irmã está passando por uma coisa séria, e, e aí como é que ela lida e como é que ela tá lá para a irmã naquele momento difícil da irmã, né? Que é muito bonito, né? Eu acho que é muito bonita aquela. Eu achei que isso é muito bonito, muito realista. E que é diferente dessa relação com o pai, né? Que o pai, ela tem uma frase no início, também no primeiro episódio, né? A minha madrasta, a mãe dela, né, faleceu há uns 3 anos atrás e o pai, né, se recasou, né? Tá morando com a madrasta delas, né? Que já é uma relação meio estranha, né? A Uhum. madrinha, madrinha e madrasta delas, né? Que já é uma relação estranha, né? Porque era uma mulher que era próxima da mãe delas. E a gente vê aquela madrasta e você fica assim, gente, não é possível. A Olivia Colman é a Olivia Colman que faz, e a Olivia Colman que é a mãe mais fofa do mundo no Heartstopper, que é a chefe de cozinha mais fofa do mundo no, no The Bear, né? 2 episódios que a gente gravou também, né? Sobre The Bear e sobre o Heartstopper, que é a, a que faz aquela personagem, tipo assim, perdida, insegura, né, da Rainha Ana na Favorita, né, também que a gente falou no episódio lá do Belas Criaturas. É, e, e ali, a mulher, ela diz, ela não a frase que ela diz, ela não é uma madrasta má, ela só ela usa uma palavra em inglês que é super ofensiva, mas é equivalente, ela só é escrota, né? Uhum. E aí você vai conhecendo a pessoa e você, gente, a pessoa vinda picada, aquela madrasta, gente, ninguém merece. É uma mulher extremamente narcísica, mas com uma coisa meio passiva-agressiva, né? É uma mulher que provavelmente, se fosse a mãe delas, ia causar um dano muito maior, né, nelas, né? Mas ela tem que navegar ali aquela relação com aquela mulher que é detestável, mas sempre com um sorriso, né? Detestável sempre com um sorriso, sempre com. E uma relação com aquele pai que está também num processo de luta em relação à mãe, mas que a sensação que passa é que ele também não se esforça muito em conhecer elas, as filhas, né? Então, ele se afastou, se juntou dessa mulher que era madrinha delas, né? Ele poderia ter mantido uma relação, ter se aproximado das filhas, mas não, ele faz o caminho oposto, ele se separa, ele busca estar presente por meio de uns presentes que ele dá, que ele meio que Os colocando, piores né? presentes do mundo. E os piores presentes, mas meio que colocando assim, vou comprar para alguém lidar com as minhas filhas, para eu não ter que lidar com as minhas filhas, né? É. Então é um personagem que, tipo assim, às vezes te irrita um pouco, mas no fim das contas é um personagem triste, um personagem também trágico, porque é uma pessoa que não quer se conectar com as filhas, né? No discurso no primeiro episódio da segunda temporada, nesse jantar, ele faz um discurso, não, eu tenho mais filhas que eu muito, ele não consegue nem dizer que ele ama as filhas, né? Então é uma coisa assim muito marcante. E eu acho que a grande mudança da primeira temporada para a segunda temporada
é que na primeira temporada ela aparece, no primeiro episódio da primeira temporada, ela aparece na casa do pai às 2 da manhã, né? E aí um pai amoroso que o filho aparece às 2 da manhã na sua casa, acolhe, recebe, conversa, quer entender, quer saber o que está acontecendo. E o pai quer se livrar dela o mais rápido possível, que é tipo, não sabe lidar, não é que ele não goste, é que ele não sabe lidar com aquela situação. E aí, ela é aquela pessoa que é meio ovelha negra da família, sempre causa nos eventos da família, e nesse primeiro episódio da segunda temporada teve um diálogo que me marcou muito, que é quando ele desce, ele vai fumar um cigarro com ela, tem uma conversa só ele com ela, ele dá o presente, que a gente está achando que é uma coisa, no final das contas o presente é outra, né? Ele dá o presente e aí ele vira para ela e fala assim, o que está acontecendo? Por que você não está sendo naughty, né? Por que você não está causando hoje? E aí ela responde uma coisa que é triste, trágico, mas eu acho que é importante na jornada da saúde mental dela. Ela fala, porque não faz diferença, né? Não faz diferença, porque na primeira temporada ela faz aquelas coisas para chamar atenção, para chamar, para buscar uma conexão. E ela, nessa jornada e nesse 1 ano de ato de distanciamento com a família, ela começa a perceber que não vai ser dali que ela vai ter o acolhimento e a escuta possível. E aí abre a oportunidade dela conhecer o padre, do padre ser essa pessoa que vai oferecer esse acolhimento, essa escuta, né? Então, eu achei isso muito triste, às vezes uma descoberta triste, eu já passei por isso, né? É uma descoberta triste você perceber que você não vai ter aquela conexão que você espera da outra pessoa, mas quando você abandona a expectativa de ter de receber daquela pessoa aquilo, você se abre para receber de outra pessoa o que você precisa para cuidar da sua saúde mental. E eu achei isso muito muito bonito, eu acho que é um marco assim na mudança dela. Eu achei uma série que foi muito bem pensada. Se alguém falar, vamos fazer a temporada 3 de Fleabag, eu, não, pelo amor de Deus! Não, não precisa, cara. Não precisa. Não precisa, Já é. ela é muito fechadinha nesse processo. Quer dizer que ela vai sair no último episódio lá, resolvida com a vida dela, feliz da vida? Não, porque ninguém é assim. Ninguém está Uhum. resolvido, né? Eu acho que ela é muito realista nesse sentido, né? A gente ela vai ter que tratar e resolver algumas coisas, mas tem uma diferença muito grande entre você não encontrar nenhuma solução, você não achar que você não tem valor, de você não achar que você tem força, e dela chegar no final e passar por uma situação triste, mas ela não está deprimida. Ela consegue, ela sabe que ela tem a força, que ela tem o valor, que ela, né, tem recursos, uma série de recursos para poder lidar com aquela situação. E eu acho que isso é uma grande diferença entre a primeira e a segunda temporada. E aí você tem esse primeiro episódio da segunda temporada que mostra essa virada de chave. Porque eu acho que quando às vezes, especialmente quando a gente não tem do contexto familiar o que a gente precisa, a gente fica colocando aquela expectativa naquela pessoa, naquelas pessoas ali. E quando você abandona a expectativa de receber o que você precisa daquela pessoa, meio que parece que o universo se alinha e você pode receber de outras pessoas. E aí pode ser de outra pessoa que seja um terapeuta, um psicólogo, né? O CVV, eu acho que é importante a gente estar aqui falando de saúde mental, falar do CVV, né? É um serviço de acolhimento 24 horas por dia, gratuito, anônimo, né? O número de telefone, você pode ligar para o 188 se você estiver passando por uma situação de dificuldade, que não é só, né, no caso, né, você não procura só o CVV se você está, né, próximo a um suicídio, né? Você pode procurar em qualquer momento, né? E, e um atendimento que pode ser por telefone, por chat, por e-mail, presencial, ou seja, existem recursos, né, para todo mundo. E
a solução da saúde mental não é jogar para debaixo do tapete, é falar, é jogar para dentro, ah, não, eu não preciso, eu não vou resolver, ah, eu vou ser cínico, né? No caso dela, você é um pouco cínica em relação à vida, porque isso não resolve. O que resolve é você realmente encontrar uma pessoa que te acolhe. E eu Uhum. acho que a relação dela com o pai vai mostrando que esse pai está externalizando e ele não dá o suficiente realmente, né? Porque ele compra uma sessão de terapia para a filha. Pô, que uma pessoa vai fazer uma sessão de terapia quando ela está passando por tudo que ela passou, né? Então, eu acho que mostra um pouco de que, tipo, a gente tem, sim, recursos e que, às vezes, a gente precisa abrir mão de algumas expectativas para poder também em relação a pessoas específicas, para a gente poder também ter a ajuda que a gente precisa. Como isso bateu para você, assim, como eu fiquei chocado da Olivia Colman fazendo, ainda mais que a Olivia Colman era tipo assim, depois, né, ela fez todos os papéis de boazinha, mas ela tá uma praga nessa série. Mas a gente tá esquecendo já de uma grande peça da série, né, que chega na segunda temporada, que é o Hot Priest, o famoso padre bonitão, Padre que ficou Bonitão. famosíssimo. Exato. Que chega aí pra não é pra ajudar a Fleabag, não diria isso, porque a Fleabag ela já tá num momento da vida dela em que ela tá se estabelecendo, né, a gente vê que não é por causa dele que ela fica, que ela melhora de vida, né, é justamente por ele ter entrado na vida dela naquele momento que as coisas vão acontecendo. Mas Uhum. qual é a peça principal dele, né, que muita gente acho que foca muito numa possível relação, apesar dele ser um padre, que eu acho que a gente esquece quando a gente tá assistindo, foca muito na relação amorosa, né, que eles podem ou não ter, e esquecem da parte principal, que é uma pessoa ali ouvindo a Fleabag, é uma pessoa dando atenção a ela, uma pessoa achando ela interessante. São pessoas de mundos completamente diferentes, mas que de alguma forma, se completam, tentam se encaixar e traz esse brilho de volta para ela, talvez de a partir dali, eh, o nível de homens que ela vai se relacionar depois melhorar um pouco, né. Ela entender que ela merece muito mais, ela merece uma pessoa que escute ela merece uma pessoa que cuide dela, né, que se interesse não só pela parte sexual, mas pela parte intelectual mesmo, né, de realmente Uhum. conhecê-la. E ele tá ali, sem perceber, ele vai ajudando ela a ver que ela é uma pessoa interessante, ela é uma pessoa bonita, né, ela é uma mulher inteligente. Mas também não vou mentir, tem a parte que a gente fica: "Poxa, que casal bonito, ele não pode sair da igreja, deixar Deus falar um pouquinho". É horrível como uma série faz a gente simplesmente perder o senso e torcer por umas E coisas torcer. impossíveis. É, é. Mas a série faz isso. E aí a gente percebe que quanto mais ele dá essa atenção para ela, mais ele conhece ela e ele vai percebendo que tem os momentos que ela dá a sumida, que ela quebra essa quarta parede, ele é a única pessoa dentre todas as pessoas que, tipo assim, deu um pouquinho de atenção e já conseguiu identificar que ela some por uns momentos, né, que é Uhum. a parte que ela entra enfim, vai. Eu não sei explicar direito como seria isso, né, como seria numa pessoa, mas eu entendo que é aquele momento mesmo que a gente se perde um pouco e fica pensando, a gente fica muito lá e ninguém percebe que ela tem esses lapsos. E ele é que percebe, tipo: "Você tá indo pra onde? A gente tá conversando e você desaparece, assim, você some um pouquinho". E isso é muito legal, dá aquele susto na gente que eu acho que ninguém espera, né, Uhum. esse esse susto, porque tem vários filmes que tem a quebra da quarta parede e nenhuma terceira pessoa tem esse envolvimento com a personagem. Eu achei isso. Eh Fala. Pode falar. Não, fala, continua, continua. Não, eu já ia jogar outra coisa, pode falar. Não, eu achei isso muito legal, assim, e ele também dele olhar para a câmera, né? Ele fala, não, mas peraí, você tá olhando para onde? Aí ela vira para olhar para outra câmera, ele olha para outra câmera, né? E aí Então você essa fica quebra. desse lado assim: "Por que que vocês estão olhando pra mim?"
Eu acho que tem isso. Eu acho que a série te chama para dentro da da dinâmica dela. Ela faz a gente ser essa pessoa que oferece essa atenção. Ela faz o espectador ser a pessoa que oferece essa atenção. E aí você tem uma pessoa que dá esse acolhimento, que dá uma qualidade de escuta que é rara, né? E que identifica que essa pessoa, que às vezes que ela está desconectada, que ela não está sendo autêntica, né? Eu acho que a quarta parede, de uma certa forma, faz esse papel, até faz vários papéis nessa quebra da quarta parede, para mostrar que ela tem uma diferença, especialmente quando a gente está adoecido, que tem uma diferença entre o que a gente diz e o que a gente fala, e o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando, né? Uhum, Que é uma forma dela também se distanciar e enxergar com humor. É uma forma de defesa, né? Então, ela se distancia, ela satiriza, ela ironiza uma situação ali que é mais dramática do que realmente ela está fazendo parecer. Então, quando ela quebra essa quarta parede com a gente, às vezes é uma forma dela se distanciar do que ela está vivenciando ali com aquela pessoa, naquela interação. E eu acho que isso é importante, essa quarta parede é importante para a história no momento em que ela fala, cara, eu não preciso mais disso. Eu não preciso porque eu consigo ser mais alinhada. Eu acho que isso tem muito a ver com a saúde mental, né? Quando você está com a saúde mental em dia, quando você está bem, né? Em dia, faz uma sensação de dizer que, tipo, eu tô julgando quem está, quem não está, né? Não é isso. Mas quando você está se sentindo bem com você, quando você se valoriza, quando você se reconhece, quando você, né, se dá a importância, que é o processo que ela faz nessa relação, como você bem disse, né, com o padre, né, uma pessoa dá importância para você, você começa a dar importância para você mesmo, né, como consequência, ela começa a perceber, eu não preciso ser outra pessoa, eu não preciso estar pensando em algo, sentindo algo, e estar dizendo e agindo de outra forma, eu consigo ser mais eu mesma. Né? Então, eu acho que isso é uma. E aí ela não precisa mais da quarta parede. Né? E eu acho que isso é muito. Uma forma assim. Eu achei super legal isso da série, foi realmente revolucionária. Eu não conheço nenhuma outra que fez. Bravo para ela por ter escrito e ter pensado em tudo isso, né? Mas eu acho que é uma forma muito eficaz de, de falar sobre saúde mental, né? De abordar a saúde mental, de abordar esse processo de cura, né? Eu acho que é isso que a série traz. E uma coisa que eu achei muito marcante também assistindo ontem, é que eu assisti de novo, né? Numa pancada, né? É, é que na primeira temporada a gente sabe que a mãe dela morreu, mas nada na primeira temporada aborda a questão do luto da mãe. E é só na segunda que a gente vai percebendo que, às vezes, um luto mal resolvido do passado, uma situação mal resolvida do passado, a gente vai carregando e vai fazendo o que vem depois ficar cada vez mais difícil, mais intenso. Então, na primeira temporada, ela está lidando com o luto mais recente da melhor amiga, mas o luto da melhor amiga, a forma como ela lidou com o luto da melhor amiga, tem a ver com o luto da mãe. Então, ela precisa ir lá atrás, ela precisa voltar lá atrás para entender e processar esse luto da mãe, essa relação, essa nova configuração da família, né, do pai, da madrasta, da irmã, para poder resolver o luto da amiga também, né? Ela não vai conseguir resolver aquela coisa imediata sem ela precisar ir lá mais atrás, né? E é isso que às vezes as pessoas, quando fazem terapia, se incomodam, né? Ai, meu Deus, por que ficar falar de infância, não sei o quê? Porque está lá atrás, está lá na infância, está lá E aí, na e coisa mal quanto mais resolvida. você fala, e quanto mais você fala, é, mais você vai entendendo e conseguindo resgatar talvez o que você tenha deixado para trás que seja bom. E assim, para quem vai começar a terapia, se prepare, porque você de fato vai ter que resgatar muita coisa, tanto boas quanto ruins. E você sempre, constantemente, você vai voltar.
constantemente. Você pode estar falando sobre uma situação X que você nem acha que tem a ver, mas você vai voltar para lá, né, dependendo também, claro, sempre da vertente do psicólogo e como é que ele faz as estratégias e tudo mais. Mas, pelo menos eu fazendo terapia, eu sempre tenho que resgatar alguma coisa, eu sempre faço essa conexão de comportamentos de hoje e de antigamente, e depois de um tempo se torna algo que você até faz naturalmente, assim, esse resgate, se você porque a terapia ela é constante, né, não é só no momento que você tá ali fazendo, mas todos os dias você tá ali, eh, passando por situações e você vai fazer uma terapia com a sua própria cabeça também, você acaba absorvendo essas mesmas habilidades e estratégias que você utiliza, enfim. Enfim, muito bom, façam terapia, pelo amor de Deus. Todo mundo, Eu acho que todo mundo tem que fazer. eu acho que essa é a principal mensagem, né, da nossa conversa de hoje, né. Cuidem da sua saúde mental, não espere chegar É. numa situação dramática, seja por questões pessoais, familiares, financeiras, de trabalho, né. A gente entende, né, que o trabalho também tem sido uma forma de adoecimento, né, nos dias de hoje. Eu acho que você trouxe também uma reflexão muito interessante sobre a qualidade da escuta na nossa conversa anterior, que fala sobre rede social também, né. Fala aí, volta para o que você tinha dito, traz essa reflexão aqui que eu acho que é também importante, né. A gente sempre conversa antes, né, do episódio, e aí, enquanto eu estava falando sobre o processo de luto, né, essa questão de emoções, cada pessoa lida de uma forma diferente. E aí eu fiz essa conexão com os tempos atuais, né, que a gente está 24 horas por dia nas redes sociais. É um vício já que a gente tem, e a gente já vê as outras pessoas como os perfis, né, que estão lá disponíveis para a gente olhar. E aí eu tenho percebido que quando a gente posta alguma coisa, né, alguma frase, alguma postagem com alguma frase, ou uma música, é como se fosse o nosso humor, nosso status, como a gente está hoje. E aí se a gente postar alguma coisa triste, as pessoas vêm automaticamente: "Ah, tá tudo bem, como é que você tá?", "Ah, seu relacionamento acabou", "Não gente, eu só estava escutando aquela música lá que fala de relacionamento, mas não tem nada a ver". E se a gente não postar nada, ninguém pergunta como você tá. E é uma coisa que eu tenho colocado em prática, eu sempre me policio para isso, e eu acho importante, né, a gente está sempre ali perguntando aos nossos amigos como é que essas pessoas estão, os nossos familiares que a gente tem alguma relação, mas é importante, porque às vezes mesmo que não esteja passando nada, a gente tem que estar presente. E eu acho que as redes sociais e a internet de modo geral têm tirado esse lado humano da gente de perguntar, 2 segundos literalmente como é que aquela pessoa tá. Às vezes elas estão passando por alguma coisa e elas não querem atrapalhar, né, tá todo mundo sempre trabalhando, tá todo mundo ocupado, e aí pensar: "Ah, não vou mandar uma mensagem para ninguém, porque essa pessoa deve estar ocupada, deve estar". Então, quem você menos espera pode estar precisando de às vezes só jogar a conversa fora. E às vezes e é isso, eu sinto que o Instagram principalmente tirou um pouquinho isso, né, das pessoas realmente só perguntarem alguma coisa se elas verem que você postou algo que reflita, que se entenda que você tá mal. Tem uma coisa até que eu queria puxar esse gancho, que é uma das cenas que a amiga dela que faleceu, a Bu, ela passa, né, que ela diz elas estão conversando sobre o falecimento da mãe da Fleabag. E aí a Fleabag tá chorando e ela fala: "É muito amor, é um amor que, quer transbordar, mas, não sai, é uma sensação, assim". E aí a Bu fala alguma coisa como: "Que bonito esse amor, né. Me dá um pouco então, já que você não tem onde despejar isso, pode me dar, porque é lindo esse amor que você tem, que você não tá conseguindo colocar pra fora". E essa é uma das frases da série que eu acho muito bonita e que me marcou, assim, que às vezes as pessoas elas estão transbordando e elas não têm onde colocar essa sensação, esse sentimento, e elas Uhum. podem colocar em outras pessoas. Então justamente o acolhimento nesse momento é importante, porque às vezes a pessoa tá ali guardando uma coisa tão bonita que ela não tem onde botar. E aí você pode ser essa pessoa que tá ali, não tô falando pra gente ser um suporte 24 horas, ó, claro, né, não Uhum. quero dizer isso, mas se você pode ser um amigo que vai estar recebendo esse afeto que a outra pessoa não colocava numa mãe, num pai, num outro amigo que faleceu, numa tia, num avô. É, uma coisa que eu tento fazer é que quando eu sinto ou converso com uma pessoa, a pessoa traz alguma coisa,
eu oferecer, se você quiser, eu tiro 20, senta e conversa por 20 minutinhos, conversa por uma hora, estou aqui à disposição. Quando a pessoa traz uma coisa assim mais pesada, às vezes de uma forma até meio, né, não dando devida importância, eu acho que a gente poder ter esse reflexo de empatia, de poder falar, olha, tá, ó, hoje não dá, amanhã quer conversar? A gente pode conversar, né? Eu acho que isso é Uhum. uma coisa legal, assim, e a gente perceber, eu acho que essa coisa do WhatsApp, da gente perceber que a gente tem pessoas para quem a gente pode mandar uma mensagem e que a pessoa pode buscar esses recursos na nossa vida, pessoas que a gente sabe que, tipo, se a gente mandar uma mensagem, putz, estou precisando conversar, a pessoa vai procurar encontrar um tempinho ali. E aí, o que você daria como dica nessa pegada ou em outra pegada em relação Então, à eu, saúde eu mental? acho que eu escolhi uma dica que é bem parecido com a Fleabag, que é a série BoJack Horseman, que é uma série que usa a vida do BoJack, que é um cavalo, tá? Se trata de um desenho animado, um desenho adulto, vamos dizer assim. Que ele era um astro de TV. Então a fama dele vai embora e aí ele tem que lidar com os vícios, esse vazio. E é uma série que toca em assuntos como depressão, ansiedade, traumas e mostra como esses desafios moldam a vida do Bojack e das pessoas ao redor, né? Tem essa mistura de humor ácido com esses momentos tocantes, bem dramáticos, e a série faz a gente refletir sobre o peso das nossas escolhas e a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. E o quão difícil pode ser encontrar um propósito quando tudo desmorona, né? Então, é bem parecido com a Fleabag em muitos pontos. É como BoJack e Fleabag se encontrassem um crossover aí, mas os dois passam por coisas bem, bem, bem similares. A série tem uma pegada um pouco mais depressiva justamente por causa desses vícios, né? É um personagem que bebe bastante, tem outras coisas um pouquinho mais pesadas. E tem na Netflix, né, para quem quiser assistir. Eu tenho 3 dicas. Gente, eu até pensei, eu tentei, mas eu não consigo. São 3 dicas mais pesadas mesmo. Mas eu acho que são 3 dicas assim que são realmente filmes assim que me marcaram. Eu diria, o primeiro é As Horas, do Stephen Daldry, né, que fala sobre a Virginia Woolf. São 3 mulheres passando por crises existenciais, e lidando, né, com as questões relacionadas à depressão. E eu acho que é uma história muito bonita, porque inspirado, né, na Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf é uma das personagens até, e no livro da Mrs. Dalloway, que é um livro todo escrito em fluxo de pensamento, né? Só sobre o pensamento, o que que a pessoa está sentindo, diante de uma situação banal do dia a dia. Então, eu acho que é um filme, né, inspirado num livro que mergulha nesse universo interno, né, que reconhecem, eu acho que toda essa profundidade do ser humano e esse espaço da melancolia que existe, que está lá, que faz parte de quem a gente é também. Um outro que eu recomendo é o After Sun. Esse é um filme muito bonito, mas também é um filme mais pesado mesmo. Não é um filme que eu recomendo se você não está de bem, bem com a vida, mas fala bastante sobre a relação de um pai com a filha num período de férias, um pai que também está passando por questões de dificuldades financeiras e por uma depressão profunda, né? E essa sensação de solidão e às vezes até dificuldade de articular com essa filha, que é uma filha adolescente de 12, 13 anos, mas apesar da, da dor e da dificuldade né, e da depressão que ele está vivenciando, ele conseguir estar presente e estar vivenciando um momento, uma experiência, criando uma experiência com a filha dele. Eu acho muito bonito esse filme. É lindíssimo. É muito triste, mas é lindíssimo o filme. E um outro é o Divertidamente 2, né, que aí é uma versão, uma temática, uma coisa mais feliz, que também trata de saúde mental, trata sobre ansiedade, né? É uma animação que trata sobre ansiedade, que eu acho que constrói a partir do primeiro filme, da primeira animação, que foi um grande sucesso,
mas que constrói, em vez. O primeiro ele fala muito sobre valores, e esse fala muito sobre autopercepção e autoimagem, e como a gente, a partir das nossas experiências e do sentido que a gente dá às nossas experiências, a gente vai construindo a nossa autoimagem, o que a gente diz sobre nós mesmos. Então, acho que é uma animação que faz pensar muito. Eu saía, tipo assim, cabeça fritando do cinema. Eu e o Fernando, a gente ficou conversando, cabeça fritando do cinema, de uma animação. Eu não esperava. Eu esperava, na verdade, uma continuação que não vai ser tão boa, que vai ser pior, ou que vai ser aquela coisa meh. E, e saí, assim, bem surpreendido. Eu acho que ela traz uma reflexão muito pertinente sobre ansiedade. Acho que traz uma reflexão muito pertinente sobre a ansiedade nas jovens gerações, nos adolescentes, com, né, o impacto das redes sociais, com nem fala de rede social tanto, mas a gente sabe que é um fenômeno, né? A ansiedade está muito mais intensa nessa nova geração agora do que nas gerações anteriores, em função, né, do papel das redes sociais e da autoimagem. Tem estudos que recentemente têm apontado que muitos jovens da geração Z não estão utilizando mais imagem de perfil, não estão mais colocando as imagens, porque tem uma autoimagem do próprio corpo negativa em função dessa rede social que vai especialmente, né, Instagram, que vai jogando esses padrões estéticos. A pressão estética está muito maior, sendo percebida com muito mais intensidade. E eu acho que aborda muito como é lidar com ansiedade na adolescência e na vida adulta, né? A, a- a animação é sobre na adolescência, mas eu acho que é algo que se traduz muito bem sobre o papel e o espaço que a gente dá à ansiedade na nossa vida como um todo, né? E eu achei que é uma reflexão bonita, profunda, e também num formato que é um pouco diferente, que é um formato que a gente não esperaria. Hoje a gente conversou sobre a série Fleabag e se você ouvinte quiser nos acompanhar nas redes, nos siga no Instagram, @diversiartepodcast, para saber os nossos próximos episódios e também outras postagens interessantes que a gente fala sobre cinema, arte de forma geral. E também nos acompanhe no YouTube, Instituto Diversidade, porque lá a gente posta também o podcast, né, os episódios, e a gente posta os vídeos desses episódios que vocês estão ouvindo. Agora só ouvindo, vocês também podem ver os nossos rostinhos lá no YouTube. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.